A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura do nosso livro, do capítulo 18 do livro A Igreja Fora das Paredes. Aleluia. Espero que você esteja acompanhando essa leitura, porque está bênção demais. Amém? E o tema do nosso capítulo de hoje é chamados a gerar. É isso mesmo que você ouviu. Chamados a gerar. Sempre lembrando que nós estamos aqui gravando para ajudar você. Então você tem 3 maneiras. Nós mandamos o livro para você em PDF, nos nossos grupos de WhatsApp, para que você possa estar acompanhando pelo PDF. Se você não tiver condições, nós estamos também fazendo o áudio. Nós estamos mandando o áudio para que você possa estar ouvindo para acompanhar essa leitura. E também tem a terceira opção, que é aqui pelo canal, que nós estamos fazendo essa leitura, você aí no seu trabalho, se assim puder fazê-lo, ou mesmo na sua casa, aí lavando a louça, sei lá, fazendo alguma coisa, você pode ligar a televisão, ligar até mesmo o seu celular e colocar no link do YouTube aí e poder acompanhar a leitura aqui também pelo YouTube. Amém? Então vamos lá, a nossa leitura. Lembrando que o capítulo de hoje é o capítulo 18 e o tema desse capítulo é chamados a gerar. E o texto base é Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz o seguinte: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aleluia! A introdução, o projeto central de Deus, da sua vontade de compartilhar a sua glória, podemos fazer a analogia com o casamento humano. Primeiro, o casal se conhece. Depois, num processo de aprofundamento, de relacionamento, inicia uma amizade. Aí temos a corte. Aí essa pessoa noiva e, por fim, se casam. Isso expressa 2 coisas: um amor intensificado e um desejo em comum de construir algo juntos. Aleluia, em comum. O clímax desse casamento abençoado não deve se restringir somente ao casal. Esse casal tem que haver filhos. Da mesma forma, um dia Deus decidiu, apesar de todo o preço, de todo o trabalho e realidade de morte expressa no Calvário, repartir quem ele é, e disse, isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, com nossa essência. Aleluia, isso é poderoso, né? Os problemas, entre aspas, lembrando, esses problemas estão entre aspas, porque Deus não tem problema, mas é para que você possa entender aquilo que nós estamos querendo dizer. Os problemas de Deus começaram quando ele resolveu criar o homem. Antes havia perfeição e harmonia. Muitas casas são uma franquia do inferno. Não vale a pena viver assim. Deus entra para mudar a sua vida. E no processo de restauração, o seu casamento é transformado. Então há ternura, respeito e verdadeira paz. Os seus filhos encontram um lugar de afeto, mas gerar filhos exige um preço, investimento e perdas. Deus nunca desistiu, nem vai desistir de você, pois assim é o seu coração. Ele é amor e quer te fazer o bem. Deus usa 2 linguagens na Bíblia para refletir a sua intenção de gerar. Qual é as 2 linguagens? Para que você entenda. Ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Essa é a primeira linguagem. A segunda linguagem é dominar a terra e sujeitá-la. Amém? Então qual que é a primeira linguagem? Que é o ponto 1. Ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Gerar filhos espirituais é a intenção básica da igreja. Muitas coisas acontecem quando vivemos uma experiência cristã.
Mas o propósito último do Senhor é acabar com a nossa esterilidade. Lembrando, a esterilidade espiritual e a esterilidade física. E nos levar a gerar filhos. Aleluia. Isso é o que apresentaremos diante dele. Ou seja, nós vamos apresentar diante do Senhor filhos. Se não apresentarmos filhos espirituais, estaremos de mãos vazias. Lembrando, não apareça diante de Deus de mãos vazias. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. O foco do Senhor é que geremos filhos, mas vamos à casa de Deus e o nosso foco continua em nossos problemas. Lembrando, nós olhamos apenas para o nosso próprio umbigo, né? Oh, Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está gerando filhos espirituais? Pense bem nisso. Muitos crentes têm a mentalidade de que devem vir à igreja para Deus fazer algo, né? Algo bem bom, entre aspas, da sua vida. Realmente, Deus te enche de paz, te edifica pessoalmente e te abençoa, resolvendo os seus problemas, mas com um propósito, é te capacitar a gerar. Ele tem um projeto, ele te cura para que venha a gerar. Amém? Outro ponto, ponto 2, dominar a terra e sujeitá-la. Gerar é comparado por Deus a uma conquista. Em Josué capítulo 1, versículo 2 em diante, após a morte de Moisés, vemos Deus dando continuidade no processo do seu mover. Agora é com Josué. Semelhantemente, fomos designados a agir em nosso tempo. Antes era com os outros, agora é com você. Vemos ainda que os povos citados simbolizam demônios e problemas que te impedem de tomar o que é seu. Para cumprir o projeto de Deus para a sua vida a um custo. Não é muito fácil. Está com esta geração a responsabilidade de conduzir o mover de Deus. Não é com outra geração, é com a nossa geração, é com a sua geração. E é com a sua célula. Não é com outra célula, não. É com a sua célula, é com a sua igreja. Não é com outra denominação. É com a sua igreja, é com a sua denominação. Entenda que agora é com você. Não com os que te precedem, nem com os que te sucederão. Portanto, vença os obstáculos. Entre parênteses, né? Levante e passe o Jordão. Cruze essa vida cristã, que é rasa, entre parênteses, essa mentalidade passiva, esquerdista, comunista, para o cumprimento do seu chamado. E tenha a noção do senso de realização que o diabo tenta turvar com o poder, fama ou dinheiro. A realização só vem quando Deus é o centro. A conquista e a geração de filhos para o qual eu fui designado é responsabilidade minha, é sua, neste lugar, nessa cidade. Quando cumprimos uma etapa, temos um sentimento de dever cumprido. Há milhares de pessoas nessa cidade que estão te aguardando lá fora, lembrando, fora do prédio da igreja, fora das paredes da igreja. Não busque milagres, busque o reino de Deus e os sinais te acompanharão. Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão liberadas sobre a sua vida. Os milagres vêm em confirmação ao ID da grande comissão do Senhor Jesus. Tire os olhos de si mesmo e vá. Se você não vive sob uma promessa da palavra de Deus, seu chão é incerto, inseguro. Qual é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a palavra de Deus que dá rumo ao projeto de vida? Fomos chamados a gerar filhos, a conquistar a terra, construindo e avançando na garantia das promessas de Deus.
Devemos amar e honrar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Abre parênteses. Todos os que foram redimidos. Fecha parênteses. Mas colocar a planta do pé tem a ver com intrometer-se. Você vai ter que se posicionar com valores, estilo de vidas e costumes. Abre parênteses. Política de boa vizinhança. Aqui não é agradar a Deus. Pare com essa política da boa vizinhança. Feche parênteses. Todo lugar em que você colocar a planta do pé, colocará um incômodo. Não com o coração errado, egoísta, mas por mandamento divino. Aonde Deus determinar, Ele te abençoará. Aleluia. Ouse orar por causas impossíveis. Tenha um caderno de oração e se intrometa santamente nas causas que Deus te mostrar. Amém. Tenha o terceiro ponto desse capítulo. Eu quero usar como base, por esse terceiro ponto, Josué capítulo 1, versículos 6 ao 9. Tenha foco para não ficar atirando para todo lado. Veja algumas coisas importantes em Josué capítulo 1, do versículo 6 ao 9, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, a minha neta, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Eu quero te dar 5 pontos aqui desse texto que nós acabamos de ler. Amém? Qual que é o primeiro? A vovó tá te chamando. Só um minutinho. A vovó tá te chamando. Vai lá com a vovó. Daqui a pouco eu vou te dar atenção. Perdão, irmãos. Vai lá com a vovó. É a Alisson. Essas netas minhas só me dão alegria. Aleluia. Glória a Deus. É presente de Deus para minha vida. Aleluia. Vamos lá? Vamos continuar? O ponto A do capítulo, Josué capítulo 1, do versículo 6 a 9, que nós acabamos de ler, que faz parte do tema de hoje, que é chamados a gerar. Amém? Olha só. Ponto A. Deus muda covardia em coragem. Aleluia. Encoraje sem acusar. Josué estava temendo o desafio. Lembrando que ele está sucedendo Moisés. Mas por 3 vezes o Senhor o incentivou. B. Mude fraqueza em força. Tenha a decisão de ser forte. Se posicione nisso. Mesmo que no primeiro momento isso seja só uma decisão psicológica. C. Troque espanto por atitude. Não te espante com os desafios e dificuldades que estão pela frente. Entenda que está em cena os desígnios de Deus. D. Alimente-se com a palavra. Tenha persistência. Permaneça e leve até o final o propósito da sua existência. E. Abandono completo de nós mesmos. Abandone-se completamente. Deus é a fonte de tudo. Ou seja, liberdade, provisão, prosperidade, bens. Reconheça que você não consegue e foque exclusivamente nele. Glórias, poderoso isso, Concluindo o capítulo de hoje.
há um contraponto, né, no versículo 5, quando o Senhor diz que ninguém te poderá resistir. O que ele quer dizer? Porque haverá resistência, oposição. E Deus está antecipando os problemas. Quais são os problemas que podem surgir? O medo, as fraquezas, a incapacidade, o desconhecimento, a falta de perseverança. Isso são resistências. E o diabo também, é claro. Mas a maior luta é conosco mesmo, né? Por um lado, devemos nos abandonar completamente no Senhor, ou seja, se entregar completamente. Por outro, a decisão de obedecê-lo totalmente e caminhar resistindo a qualquer oposição. Quando o Senhor é conosco, ao resistirmos o inimigo, ele vai cair. Porque o interesse do Senhor é que conquistemos o propósito para o qual nós somos chamados, designados. Esse é o processo. Você coloca a planta do seu pé. Lembra? Você coloca a planta do pé primeiro. E Deus vai alinhar as condições e o projeto de Deus não vai ficar inacabado. Seus filhos prosseguirão. Amém? Para que você possa meditar, quero te fazer uma afirmação. Deus nunca desistiu e nunca vai desistir de você, pois assim é o coração de Deus. Ele é amor e Ele quer te fazer o bem. Você crê nisso? Segunda pergunta. Gerar filhos espirituais é a intenção básica da igreja, principal. Você quer fazer parte desse projeto? Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia!